Irmãos, o texto de Mateus 26, de 17 a 25, dá continuidade ao drama da paixão de Cristo. Nós vemos aqui o cenário se formando para que o Senhor ofereça o sacrifício de si mesmo pelos nossos pecados. E como acontece sempre em Mateus, no Evangelho de Mateus, isso é muito comum, isso é uma característica muito intensa e muito forte em Mateus. O evangelista, o escritor, ele quer mostrar a sua meta, seu alvo principal é mostrar, especialmente para o público judeu, que era o público primordial, o público que vinha em primeiro lugar nas suas intenções, nas intenções do escritor, mostrar para esse público que Jesus de Nazaré é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então nós temos falado isso várias vezes aqui ao longo dos anos, porque estamos estudando Mateus já há alguns anos, eu acho, né? Já perdi a conta já de quando foi que comecei. Eu vou ter que começar tudo de novo porque eu esqueci quando foi que eu comecei. Na verdade, já faz bastante tempo, já que estamos estudando Mateus há alguns anos já. E eu tenho repetido isso, que o objetivo de Mateus, a sua meta apologética, o que ele quer defender aos seus leitores originais, é a realidade, a verdade teológica de que Jesus de Nazaré é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. E por causa disso, uma das lições que nós podemos extrair do texto que nós lemos aqui, uma das lições de conteúdo doutrinário, de conteúdo teológico é a seguinte: eu quero que os irmãos gravem isso e mantenham isso em mente. As ações de Jesus, essa é a lição. As ações de Jesus na iminência, na proximidade da sua morte, realçam ainda mais a verdade de que ele é o Rei divino. Eu vou repetir essa lição para vocês, para que fique gravado na mente de vocês. Não precisa decorar, mas entender essa lição. As ações de Jesus na iminência da sua morte, na proximidade da sua morte, realçam ainda mais a verdade de que ele é o Rei divino. Então, o texto que está diante de nós aqui é um texto que vai mostrar, pelo menos, nós podemos detectar aqui, pelo menos 3 atos de Jesus, 3 ações de Jesus que ele realiza na iminência da sua morte, na proximidade da sua morte. Eu falei iminência, não é iminência, iminência é outra coisa. Iminência é com I. Quem está anotando escreva com I, não escreve com I. A iminência, a proximidade da sua morte. As ações que ele realiza nisso, nessa iminência, nessa proximidade, nós podemos detectar nesses versículos. Aqui algumas delas. E eu quero apontar para vocês 3 ações. São 3 ações que o Senhor realiza quando estava se aproximando da sua morte. E essas ações mostram que ele é o Rei divino, que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso com todo o nosso coração. Há pessoas que frequentam a nossa igreja, pessoas que acompanham as nossas mensagens, pessoas que acompanham nossas mensagens aqui e à distância. E essas pessoas, todos os que estão aqui, os que estão longe, que ouvem essas mensagens, é necessário que eles se rendam de modo completo, pleno a essa verdade, crendo que o Senhor Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, o filho de José, nós temos que crer, ele é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento, porque isso, crer nisso fará toda a diferença na nossa vida. Vai transformar nossa vida agora, vai transformar a nossa história agora, vai transformar nosso coração agora e vai garantir para nós a salvação eterna, a vida eterna que só vem pela fé nele. Por isso Mateus insiste, ele bate nessa tecla: Jesus é o Messias. Jesus de Nazaré é o Salvador do mundo. E todos os que ouvem essa mensagem têm que se render logo a isso. Não podem duvidar, não podem oscilar, não podem vacilar. Tem que se render a isso, dizer: eu creio. Porque essas mensagens todas, baseadas em Mateus, elas têm embutidas nelas um apelo, dizendo: creia nisso, creia nisso. Essa mensagem ecoa pelos séculos. Há 2000 anos, a mensagem de Mateus vem ecoando e alcançando milhões de pessoas. E todas elas respondem de alguma forma a essa mensagem, a esse ensino. Qual é a forma como você responde a isso? Você tem que responder: sim, eu creio nessa mensagem de Mateus. Eu creio que Jesus de Nazaré é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o meu Rei. Ele é o meu Rei. Ele agora é o dono da minha vida. Ele é o Senhor de tudo para mim. Eu sou dele. Ele é meu. Eu tenho a vida eterna nele, por causa dele. Eu sou discípulo dele, e assim como eu o sigo aqui neste mundo, eu hei de segui-lo também até o céu para onde ele foi, porque sou um seguidor dele. É assim que deve ser a sua resposta ao Senhor
Mateus realça nesses versículos que lemos alguns atos. E eu quero apontar para vocês, os irmãos vão me acompanhar. Os irmãos devem viajar no texto comigo. Os irmãos devem caminhar comigo no texto. Há uma estradinha nesse texto aqui. E eu quero pegar vocês pela mão. Deem a mão para mim. Não se distraiam. Deem a mão para mim. E vamos caminhar devagarinho ao longo dessa estradinha que vai dos versículos 14 até, 17 até o 25. Deem a mão para mim e vamos caminhar por esses versículos. Eu quero apontar para vocês o primeiro ato. São 3 atos. O primeiro ato está nos versículos 17 a 19. O primeiro ato é o seguinte: Jesus comanda. Esse é o primeiro ato que vemos aqui. O segundo ato está nos versículos 20 a 23 e eu coloquei da seguinte forma: Jesus demonstra conhecimento especial. Esse é o outro ato dele, ele demonstra conhecimento especial. E há um terceiro ato que eu quero mostrar para os irmãos, se o Senhor permitir. O terceiro ato está nos versículos 24 e 25. Jesus condena. E vamos falar sobre isso também, se o Senhor assim permitir. Vamos observar então os 3 atos. Venham comigo. Vamos olhar para os versículos 17 a 19. O primeiro ato de Jesus que mostra, que Mateus usa para mostrar que ele é o Rei Divino, o Messias prometido. Versículo 17 a 19. Jesus comanda, Jesus é Senhor, é soberano, ele manda, ele ordena. O texto diz no versículo 17: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, algumas Bíblias vão dizer os pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento. Nós já situamos isso no capítulo 26, aí mesmo o próprio capítulo, nos versículos 1 e 2 tem aí o posicionamento histórico dessa passagem. O texto fala nos versículos 1 e 2. Havendo Jesus concluído todas essas palavras e seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Ele disse: e agora então chegamos nesse dia. Versículo 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, esse dia é a Páscoa. Por quê? A festa dos pães sem fermento. Como nós dissemos na semana anterior, semana passada, a festa dos pães sem fermento era uma festa de 7 dias em que as pessoas não comiam nada que tivesse fermento. No Novo Testamento, muitas vezes, o fermento é símbolo do pecado. O apóstolo Paulo usa a expressão. Inclusive, ele faz uma comparação da festa dos pães asmos com a igreja, com a realidade da igreja, comparando o fermento ao pecado. Então, a festa dos pães asmos tinha um sentido simbólico. Ela começava na Páscoa. As pessoas na Páscoa não comiam nada com fermento. Nada disso. Porque o simbolismo disso, conforme aprendemos no Novo Testamento, era a pureza. A pureza de vida. Vida livre do domínio do pecado. E aqui nós temos uma referência a esse dia. O dia 14 de Nisan, que correspondia a março, abril do nosso calendário. Aqui o primeiro dia da festa dos pães asmos, na realidade, era no fim do dia, porque o dia começava à tarde. O dia 15 começava na tarde do dia 14. Então, a rigor, a festa dos pães asmos, junto com a Páscoa, que era o primeiro dia dessa festa, começava no comecinho do dia 15, que era a tarde do dia 14. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Entendeu? Thomas? Entendeu? Todo mundo entendeu? Então o dia 15 começava na tarde do dia 14. Se a gente fosse contar hoje, que dia é hoje? É dia 12. Já seria 13 agora. Hoje já seria 13. Ah, mas já é segunda-feira? É, já é. No calendário judaico da época, pelo menos, já seria segunda-feira hoje. E aí, é nesse momento na tarde, então, que era realizada a Páscoa. E nesse dia, nesse momento, na hora da Páscoa, de acordo com Êxodo 12:18, nesse dia não se podia já comer coisas com fermento. No dia 14 as pessoas já se preparavam, já tiravam já todo o fermento de casa, porque na refeição da tarde não podia comer nada com fermento. Eram traços que o Senhor havia ensinado. E essa festa se prolongava até o dia 21. Eram 7 dias sem comer nada, com febre. São traços bonitos que o Senhor deixou para a cultura judaica. Todos os povos têm a sua cultura, seus traços culturais, todos os povos têm isso. Mas o judaísmo é interessante porque os traços culturais do judaísmo são traços que têm uma origem supracultural e até sobrenatural. O que é triste ver é que Satanás, ele sempre destrói os traços positivos das culturas. Páscoa virou o quê? O que virou Páscoa? Coelho que bota ovo.
Que coisa mais estúpida do que isso? Mas note bem, não é qualquer ovo. É coelho que bota a uva de chocolate. Enfim, é para estupidificar, mesmo o ser humano. Não tem coisa pior do que isso. Mas Satanás faz isso. Ele desvirtua traços culturais, que são instrutivos, que são edificantes, que são desafiadores, para nós que elevam o nosso espírito. Se há traços bons na cultura, Satanás consegue destruir tudo. Eu estava conversando com as minhas filhas, eu converso muito com as minhas filhas no carro, porque é uma jornada deste bairro até aqui de mais ou menos 1 hora, então nós conversamos bastante no carro. E às quartas-feiras, a Helena vem comigo, às vezes a Isabela vem também na quarta-feira comigo, e às sextas-feiras também todas elas vêm, e nós conversamos bastante. E eu disse a elas, olha, as músicas que havia no Brasil antigamente eram muito mais bonitas, eram lindas as nossas músicas. Lindas? Eu mostrei para elas uma música do Gonzaguinha, ele tocando sanfona. Que lindo aquilo! Que lindo! Um artista de verdade. Até os irmãos, por favor, não me entendam mal, mas até aquelas marchinhas de carnaval que havia antigamente eram bonitinhas. Elas tinham uma linha melódica, gostosa de escutar. Não pulava carnaval não. Nada. A ver, hein? Por favor, não estou defendendo o carnaval aqui. Eu estou falando sobre o aspecto técnico e artístico dessas expressões musicais. Eram bonitas, tinham aquelas linhas melódicas gostosas de ouvir, gostavam de escutar. Às vezes até os crentes, sem querer, se viam assobiando aquelas musiquinhas perto do pastor. Pastor, desculpa, foi um lapso da minha parte e enfim. Mas acontecia. Isso porque era gostoso de ouvir. Hoje, onde estão as nossas músicas? Onde estão os nossos artistas? Onde estão? Filma. É um caos que a gente vê hoje. Não há beleza, não há nada. As nossas músicas eram lindas. As músicas internacionais nós nem ouvíamos porque não valia a pena ouvir. As nossas eram muito mais bonitas. Beatles. O que tem nos Beatles? Cantam feio. Vozes feias. Cabelo feio. Biafra é melhor que os Beatles. Mas o que aconteceu com a nossa cultura? Satanás vai desgastando isso. Vai destruindo isso. Isso aconteceu também com a Páscoa. A Páscoa perdeu o seu significado rico, espiritual, profundo, desafiador. O apóstolo Paulo dizia aos Coríntios: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Celebremos a festa, sem o fermento da imoralidade, da injustiça e do pecado. Vejam o significado da Páscoa. Para os cristãos, isso, que claro que não é meramente cultural, mas isso se perdeu e nós deixamos a nossa mente ser levada por coisas relacionadas à Páscoa que não têm relação nenhuma com as verdades que o Senhor quis nos revelar. O texto aqui diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, do dia 14 para o dia 15 de Nisan, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? O que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui é uma disposição humilde e submissa dos discípulos. E notem bem, tanto no texto de Mateus como na narrativa de Marcos, nós percebemos aqui que a pergunta dos discípulos é tão humilde, e isso é um destaque. Nesse texto, que eles, submissos ao Senhor, eles não se incluem na pergunta. Eles não falam: Senhor, onde nós vamos comer a Páscoa? Eles não falam isso. Eles dizem: Onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Para o Senhor. Eu não sei se o rei vai me convidar. Eu não sei se eu serei chamado a sentar à sua mesa? Então os discípulos humildemente se aproximam dele e dizem: Onde o Senhor quer? O Senhor é o rei. O Senhor participará agora de um banquete pascal, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa para o Senhor? E existe nessa pergunta essa humildade, essa sujeição, essa submissão ao Rei Supremo, ao Messias prometido, ao Messias mencionado no Antigo Testamento. Então, versículo 18, notem bem, aqui Mateus não narra muitos detalhes. Aqui Mateus não fornece alguns detalhes. Por quê? Não sabemos o que acontece. Mas Mateus deixa de fornecer alguns dados. Mas se os irmãos quiserem conhecer a história com alguns detalhes a mais, os irmãos têm que correr para o Evangelho de Marcos, que segundo alguns autores, segundo alguns teólogos, foi escrito primeiro. Então vejam, Marcos no capítulo 14. Abram suas Bíblias, virem pouquinho as páginas da Bíblia, cheguem no capítulo 14 de Marcos. E vejam Marcos 14, versículos 12, acompanhem por favor, não se dispersem, acompanhem a explicação e as implicações dessa
Explicação para nós. Vejam versículo 12 e Marcos 14. 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, que seria comido à noitinha. À tardinha seus discípulos lhe disseram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? A mesma pergunta com a mesmo tom de humildade. 13. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, aqui a ordem do Senhor, o rei manda, o rei envia, e disse-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem, levando um jarro de água. Seguiu. Ele diz, o Senhor sabia. Ele controla a história. Ele é o Senhor dos eventos. Ele é o Senhor dos detalhes. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o rei da vida, da morte, é o rei da história, é o rei de todos os episódios que nós assistimos. Ele está no controle. Ele diz, e de a cidade vos sairá o encontro um homem levando um jarro de água. Seguiu. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre manda perguntar, onde está o meu aposento, em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? É isso que acontece. Os discípulos vão até a cidade. O Senhor disse, vocês verão um homem carregando um jarro de água. Isso era muito difícil de ver. Um homem carregando um jarro de água. Quem carregava jarro de água na época? As mulheres. É outro traço da cultura que se perdeu. Hoje quem carrega a água é o homem, né? As mulheres carregavam jarros de água. Tem uma mulher famosa que foi buscar água no poço e conversou com o Senhor. Os irmãos se lembram dela? A mulher samaritana. E o Senhor disse, eu quero água. Pega a água para mim. Ela disse, como sendo tu judeu, pede águas a mim que sou uma samaritana? E ele fala, você não sabe, mulher, com quem você está falando. Se você soubesse, você pediria e eu lhe daria água viva. Mas ela tinha ido até o poço buscar água. Porque as mulheres faziam isso? Um homem carregando água? Seria muito estranho. Chamaria atenção. Os discípulos foram até a cidade e viram um homem carregando um jarro d'água. Mesma coisa que um homem numa loja de sapato. É raro ver. Mulher é assim. Eles viram e seguiram aquele homem, e aquele homem os conduziu até a casa de um outro homem, e ali então seria o lugar onde a Páscoa seria celebrada. Mas vejam a sequência. Observem a sequência dos fatos aqui. Ele respondeu, ide à cidade. Acerta o homem que é o dono da casa e diz a ele, e aí vem. O mestre diz, o meu tempo está próximo. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi algo que saiu do controle de Deus. Havia um tempo marcado. O meu tempo está próximo. Nós vimos no sermão da semana passada, semana retrasada, tentaram matar Jesus de várias maneiras. Herodes tentou matá-lo quando ele era bebê, mas não era o tempo e o Senhor o protegeu. Os líderes judaicos tentaram matá-lo diversas vezes. Quiseram apedrejá-lo. Quiseram lançá-lo de um abismo. Mas ele passou pelo meio deles e o Senhor também o protegeu. Ele não morreu. Por quê? Porque não era o seu tempo determinado. Nós aprendemos naquele sermão. No sermão do domingo retrasado, nós aprendemos que o Senhor morreria num tempo certo e de um modo certo. Ele morreria numa cruz, pendurado numa cruz, e morreria na Páscoa, como Cordeiro Pascal. E ele agora então se aproxima e diz, e ordena que seus discípulos digam, olha, o meu tempo está próximo. O Senhor Deus é como se ele tivesse um relógio, e ele tem os momentos certos marcados, porque ele controla todas as coisas. Ele controla os tempos, as estações, as épocas, assim como os eventos triviais. Como um homem carregando um jarro de água. Ele é rei. Ele é soberano. Ele é o Messias de Israel, o rei de toda a terra, aquele que reina sobre todo o universo e um dia reinará sobre o trono de Davi, seu pai. E o texto diz, no versículo 18, o Senhor pede? Não, não. Ele não pede. Ele avisa. Um rei não pede. Um rei não faz solicitações. Um rei ordena. E ele diz, eu vou celebrar a Páscoa na sua casa hoje. Certa vez ele viu um homem baixinho, Zaqueu, em cima de uma árvore. Era um homem rico, de alta posição, mas queria ver Jesus. E por causa da multidão não conseguia enxergar, ele era baixinho. Era de baixa estatura. Então ele subiu numa árvore. Jesus parou embaixo da árvore e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ah, mas é muita liberdade. Não, é autoridade. Ele é rei. Tudo lhe pertence. A sua casa.
Se você é um discípulo dele, a sua casa é dele, não é sua. As coisas que você tem são dele, não são suas. O seu carro é dele, não é seu. O seu salário é dele, não é seu. O seu corpo é dele, não é seu. Ele é dono de tudo, ele é rei. Ele se aproxima daquele homem. Não sabemos o seu nome, não sabemos quem é aquele homem, mas ele diz: hoje eu vou celebrar a ceia na sua casa. E o versículo 19 diz: os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Vejam mais um sinal da sujeição dos discípulos. Eles fizeram como Jesus ordenou e prepararam tudo. Dava trabalho preparar a Páscoa. Não era ir até a loja e comprar um ovo. Não. Eles teriam que sacrificar um cordeiro. Teriam que preparar o cordeiro com ervas. Teriam que providenciar todos os aparatos necessários àquela celebração. Dava trabalho. Os discípulos estavam em número de 12, Judas deve ter ajudado. Talvez um pouco, já tinha conversado já com seus amigos, os sacerdotes. Já tinha feito já um acordo com eles, já tinha voltado talvez. Já estava talvez ajudando ali, mas eles tinham que preparar tudo isso e mostram essa sujeição de fazer exatamente como Jesus havia mandado. E é curioso notar porque na pergunta de Jesus na conversa, na resposta de Jesus, ele diz o seguinte: o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Aí os discípulos descobrem: nós vamos comer também. Nós íamos celebrar a Páscoa para ele, para o rei. Agora sabemos. O rei está nos chamando para a mesa. Nós teremos a nossa Páscoa também. Nós teremos a nossa refeição também. O rei, sutilmente, o rei, sabiamente, o rei, carinhosamente está dizendo: vocês estão convidados para se sentar à minha mesa. Jesus é sempre assim. Jesus sempre faz isso. Ele nos convida para sentar à mesa com ele. Sempre. Sutilmente. Está convidando agora. Está convidando você agora. Está chamando você agora. Nas diversas palavras que são ditas. Nas entrelinhas daquilo que é escrito. No pano de fundo daquilo que é ensinado. Através de toda a atmosfera que é criada aqui. Ao longo das expressões, da entonação, da voz, de tudo que chega aos ouvidos de vocês. No meio disso tudo, ele está dizendo: venham sentar-se à minha mesa. Eu posso alimentar você. Eu posso fazer o seu coração ser alimentado. Descanse em mim. Eu posso lhe dar água. Posso lhe dar pão. Posso lhe dar vinho. Posso lhe dar comida. Eu posso alimentar o seu coração sedento. Pare de comer as coisas sujas deste mundo. Pare de encher a sua alma com a água salgada deste mundo que não satisfaz ninguém. Sente-se à minha mesa. Tenha comunhão comigo. Ande comigo, sente-se comigo. Eu estou à porta, eu bato. Eu quero entrar e me sentar e cear com você. Venha, sente-se à minha mesa. Tenha comunhão comigo e você vai encontrar descanso e satisfação na minha presença, na minha palavra, no meu conselho, no meu conforto. O Senhor é assim, como ele convidou os discípulos naquela tarde, indiretamente, sutilmente, com leveza, chamando-os para a mesa. Venham comer comigo. Ele faz isso sempre, e faz isso agora, e faz com você. Sabe por que o seu coração está com fome? Sabe por que a sua alma está com fome? Porque você não está sentado na mesa de Jesus. Porque na mesa de Jesus ninguém passa fome. Na mesa de Jesus ele nos alimenta com seu pão, nos enche do seu pão. Na mesa de Jesus o cálice transborda. É derramado sobre a mesa. Na mesa de Jesus nós somos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Provamos uma satisfação que nada pode dar. Nada. Ele só. Venha para a mesa de Jesus. Tenha comunhão com ele. Ande com ele. Ouça sua voz, ouça o seu ensino. Ele vai satisfazer a sua fome. O rei age assim. Mas prosseguindo o nosso texto, nós descobrimos um segundo ato de Jesus. O primeiro ato é que ele ordena, ele comanda, ele é rei por isso ele age assim. Ele ordena que os discípulos preparem a Páscoa. Ele determina quem vai participar dessa refeição. Ele aponta o local em que isso será feito. Os discípulos obedecem tudo que ele ordena porque ele é o rei prometido. Mas agora nós chegamos ao segundo ato de Jesus. O segundo ato que mostra que ele é o rei divino. Nós vamos prosseguir então vendo agora os versículos 20 ao 23. No 20 ao 23 nós temos o segundo ato de Jesus. Nesse ato Jesus demonstra conhecimento especial. Ele é um rei, mas não é um rei qualquer. Ele é um rei divino.
Nós já vimos que ele tem um conhecimento especial quando ele manda os discípulos a Jerusalém sabendo que eles encontrarão um homem com um cântaro. Ele sabia disso. Ele é Deus. Sabia todas as coisas. E sabe todas as coisas. E agora, nos versículos 20 a 23, ele demonstra seu conhecimento especial. Texto diz assim: ao anoitecer, chegou o dia 15. Chegou o dia 15 de Nisan. Ele se sentou à mesa com os 12 discípulos. Judas está aqui. O traidor está aqui. Ele já havia voltado da sua tarefa. Enquanto alguns discípulos foram obedecer o mestre, ele tinha saído para combinar o preço da traição. Mas ele está aqui. Se assenta com os discípulos. Anda com os discípulos. Finge ser um discípulo. Chega a hora do banquete. Ele se senta à mesa com os 12. Onde está o dono da casa? Não foi chamado. Não foi chamado. Ele chama quem ele quer. Mas ele é o dono da casa. Não, o dono da casa é Jesus. E ele falou: não vou chamar você. Eu sou o dono da casa. Eu sou o Senhor. Meus queridos, se nós não resgatarmos a ideia de que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós vamos transformar em senhores dele. Seremos senhores de Jesus. Vamos criar um Jesus fictício. Vamos dar ordens para ele. Vamos nos rebelar contra ele. Há muitos crentes assim hoje em dia, ou se dizem crentes. Eu determino. Eu não aceito. Tem gente fazendo isso. Eu determino. Eu não aceito. Eu tenho direitos. Eu vou reivindicar meus direitos. As bênçãos. Ele ficou louco. Você é louco. Enlouqueceu. Perdeu o juízo. Esse Jesus tolo. Esse Jesus que não é Senhor. Esse Jesus é uma invenção humana. De mentes perversas, satânicas, diabólicas. É isso que temos por aí. O nosso Jesus, ele é dono de tudo. Ele diz: eu celebrarei a ceia na sua casa. Você é o dono da casa, você não vai participar da ceia. Eu vou participar da ceia com os meus discípulos. Eu sou o dono aqui. Eu sou o rei, eu sou o Senhor. E as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia? Vocês também. Não, também não. Vocês também não vão participar desta ceia. Esta ceia é para mim e para os meus discípulos. Mas Judas pode e eu não? Judas faz poder. Vocês não. É assim. Eu mando. Eu sei o que eu faço. Ele é o Senhor. E ele então se assenta à mesa com os 12. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ele demonstra que conhece. Quem contou para ele? Judas naquele instante se assusta. Imaginem Judas na hora. Deve ter engasgado. Quem me traiu deve ter pensado: Judas, alguém me traiu também. Como ele sabe? Ele é Deus, ele sabe tudo, ele tem conhecimento especial. Notem que a sua revelação dos fatos que vão vir está se estreitando. Ele diz primeiro que ele vai morrer na Páscoa, que ele vai morrer em Jerusalém, que ele vai ser crucificado. Agora ele diz que será traído por um dos 12. Ele vai estreitando as suas informações, sendo mais específico, porque ele conhece tudo. Ele conhecia tudo sobre Judas, cada palavra que Judas tinha dito, cada passo que Judas tinha dado, todos os detalhes, cada pensamento de Judas ele conhecia e conhece os seus também. Conhece cada passo seu, ouve as suas palavras antes de você pronunciá-las. Conhece os seus planos e as suas intenções, sabe todos os seus segredos. Ele é o Rei Divino e conhece tudo que a nada escapa do seu conhecimento. Você tem segredos? Para ele não. Ele sabe todos os seus segredos, todos. E ele conhecia os segredos de Judas. E ele diz naquele instante, ele fala em verdade vos digo, ele realça isso. Essa expressão em verdade é uma expressão enfática, é um amém, palavra grega que é usada, é um amém enfático. E o Senhor é enfático aqui porque a traição de Judas era algo muito dramático, muito forte, inaceitável. Por isso o Senhor é enfático aqui. E isso causou um impacto tão grande na mente dos escritores e na mente da igreja primitiva que os evangelhos, os evangelistas, os compositores dos 4 evangelhos, eles sempre que falam de Judas, eles se referem a ele como aquele que o traiu sempre. Judas virou quase que um sobrenome. Judas, aquele que o traiu. Sempre quando o evangelho mostra Jesus chamando os 12, Judas nem tinha intenção nenhuma de trair naquele momento. Ele é chamado assim, Judas, aquele que o traiu. Virou o sobrenome de Judas. Nós vemos logo no começo, Mateus 10.4, Marcos 3.19, Lucas 6.16, João 6.71, sempre Judas, aquele que o traiu.
Isso marcou profundamente a mente de todos naquela época. Judas, o traidor, era um ato inaceitável. Os discípulos assustaram com aquela revelação e começaram a perguntar uns para os outros. Na sequência diz assim, no versículo 22, profundamente tristes cada um deles começou a dizer-lhe, sei que não sou eu, Senhor. Minha tradução aqui é uma tradução que esvazia um pouco o sentido real dessa frase. Na realidade, os discípulos estavam dizendo, acaso sou eu, Senhor? Não é que eles não soubessem, que não eram, não é isso. O que acontece aqui é o seguinte, os discípulos nesse instante, eles não estavam compreendendo, ainda que a traição seria um ato covarde, cruel e maligno. Quando eles pensaram em traição, eles não pensaram em traição no sentido que nós entendemos a palavra. Eles pensaram numa entrega. É como se Deus tivesse dito, um de vocês vai me entregar, um de vocês vai me entregar e isso poderia ter um sentido acidental. Será que eu sem querer vou cometer um deslize? Será que eu sem querer vou falar demais? Será que eu em algum momento, sendo tolo, sendo menos cauteloso, será que eu vou cometer uma gafe? E através dessa minha gafe, eu entregar o meu Senhor? Será que eu vou cometer essa falha, esse erro? É isso que os está preocupando. Eles não têm noção aqui de que a traição é um ato realmente maligno. Traição no sentido pleno. Pensavam no sentido de uma entrega. Inclusive a palavra grega que é usada aqui, o verbo paradidomi, pode significar traição, sim, trair, mas significa também entregar, deixar. Será que sou eu que vou cometer uma falha e sem querer vou entregá-lo? Será que eu vou denunciá-lo sem querer? Vou falar demais e os inimigos se aproveitarem disso? Serei eu, Senhor? Jesus responde, não fala nada, ele não responde. Ele fica em silêncio enquanto as pessoas perguntam. Ele apenas realça esse fato. Um de vós vai me trair, eu sei. E quando o Senhor diz isso, ele evoca o texto do Salmo 41. No Evangelho de Mateus, a evocação desse texto, Salmo 41, não aparece com clareza, mas no Evangelho de Marcos aparece com clareza. Ele fala em Marcos, quem come comigo vai me trair. E isso aparece no Salmo 41.9. Vejam, voltem às páginas da Bíblia, para o livro dos Salmos. Dizem, mas estão entendendo o que eu estou falando? Estão acompanhando o meu pensamento ou não? Ou está confuso? Que cara é essa que vocês estão fazendo? Não estão entendendo o que eu estou falando? Prestem atenção, não é para dispersar. Vejam aí, Salmo 41, 9. Vejam, aqui o versículo 9, Salmo 41. Ele diz, até meu próprio amigo, pessoal em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, levantou contra mim o calcanhar. É uma predição do Salmo 41 acerca da traição de Judas. E quando Jesus fala sobre isso, quando ele fala da traição, ele menciona alguém que come comigo. Na sequência de Mateus 26, ele vai falar aquele que põe a mão no prato comigo vai me trair. Jesus é o Messias prometido no Salmo 41. Todas as predições acerca do Messias estão se cumprindo nele. Alguém que come do seu prato, que come o pão junto com ele vai ser o traidor. E ele prossegue, dizendo, diz assim, o versículo 23, 22, os discípulos questionam. Será que eles vão fazer algo que vai entregar o Senhor? O Senhor responde, quem me trairá come comigo da tigela. O que? É isso? Come comigo da tigela. Outras traduções dizem, mete a mão comigo na tigela. Me faz lembrar quando eu era pequeno. Minha mãe fazia ovo, botava num prato. Todo mundo metia a mão na tigela para pegar o ovo. Coisa feia, falta de educação. Será que é isso que está sendo dito aqui? Não é todo mundo lá querendo pegar comida correndo antes que acabe. Não é isso. É que notem bem, naquela cerimônia, naquele jantar oficial de Páscoa existiam certos momentos especiais. Havia um momento em que eles tomavam vinho, dizendo algumas palavras de bênção, e depois disso, eles pegavam ervas amargas e também legumes e mergulhavam numa tigela e comiam. Mergulhavam no molho, que é ver numa tigela. E Jesus está dizendo, olha, alguém que mete a mão comigo na tigela vai me trair. Não ajudou muito, porque todo mundo estava metendo a mão na tigela. Imaginem, 12 pessoas, 12 homens, eles iam comer muito, todos ali com a mão na tigela. Talvez algum tenha até saído. Opa, tirado a mão rápido. Eu não. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, é um de vocês
Ele não revela muito aqui, mas diz: eu sei que o traidor está aqui nesta mesa pegando legumes comigo, molhando legumes no molho junto comigo, molhando ervas amargas no molho comigo, e comendo comigo. Eu sei que ele está aqui. Eu conheço. Eu sei quem ele é. Jesus é o rei prometido no Antigo Testamento, e um dos seus atos que mostram que ele é esse rei é a demonstração de um conhecimento especial. Ele comanda como rei, ele demonstra conhecimento divino e sobrenatural. E com isso Mateus vai mostrando que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Quando ele fala que um dos que estavam à mesa vai traí-lo, os discípulos se preocupam. Será que eu vou fazer algo algum dia, em algum momento, que vai prejudicar o meu Senhor? E essa é a preocupação do verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é assim, ele se preocupa. Não permita que eu faça nada que te envergonhe algum dia. Quando ele vê um discípulo caindo, ele diz: Senhor, guarda-me para que isso não aconteça comigo. Eu sei que eu não sou melhor do que ele. Me guarde para que nunca eu te envergonhe. Será, Senhor, que algum dia eu vou abandonar o Senhor? Será que algum dia eu vou fazer algo que vai prejudicar o seu reino, a sua causa, a sua palavra, a expansão da verdade do Evangelho? Será que algum dia eu serei essa pessoa? Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a preocupação do discípulo verdadeiro. Ele não quer ser alguém por meio de quem a causa do Mestre seja prejudicada. Se você é um discípulo de Jesus, você tem essa preocupação também. E aí nós chegamos então, finalmente, no último ato. Qual é o último ato que Jesus prática que mostra que ele é o rei prometido? Os versículos 24 e 25 mostram esse ato. Versículos 24 e 25 mostram que Jesus condena. Veja o que diz o texto. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. É a determinação divina. Deus é soberano e escreve a história. E ele está dizendo aqui que o Filho do Homem é o título que Daniel usa para se referir ao Messias, e Jesus usa esse título. O Filho do Homem vai. Esse é um eufemismo para a morte. Quando eu falei ele vai, significa que ele vai morrer. É uma forma branda de se referir à morte. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. A morte de Cristo é uma necessidade bíblica. Estava escrito que ele morreria. Ele tem que morrer conforme está escrito. Isso vai acontecer. Ele será traído. O Salmo 41 dizia: alguém amigo dele levantaria contra ele o calcanhar. E aí? O versículo prossegue numa afirmação que parece contrariar a primeira. O texto diz: mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Como ai dele se já está determinado? Algumas pessoas perguntam: se já está determinado, por que a pessoa que o trai é considerada aqui digna de sofrimento? Ai dele, por quê? Se o Senhor já determinou, essa pessoa não deveria ser premiada? Judas não deveria ser premiado? E aqui nós temos uma lição importante da Escritura. A soberania de Deus no controle da história não anula a responsabilidade de ninguém. Mas como a Bíblia simplesmente diz isso, ensina isso. Nós, irmãos, nós não conseguimos entender o modo como a soberania de Deus funciona. Mas a soberania de Deus funciona de um modo que não anula a responsabilidade de ninguém. Tudo o Senhor determinou. Ele tem a hora certa de tudo. A Bíblia diz que ele tem escrito no seu livro todos os meus dias. O Senhor sabe exatamente o dia da minha morte. Certinho. Sabe tudo. Ele sabia com quem eu ia me casar, e agradeço profundamente a ele por ter escolhido bem. Ele sabia quantos filhos eu teria, quantas filhas eu teria. Ele sabe todos os dias da minha vida e tem todos os meus dias escritos no seu livro. Eu não sei quantas páginas ainda tem pela frente, mas ele sabe que todos os meus dias estão contados por ele. Ele controla tudo, cada detalhe, todas as coisas, mas ele faz isso de uma forma misteriosa. E essa forma misteriosa faz com que, mesmo controlando cada detalhe, a responsabilidade pelos atos que eu realizo são minhas. É minha responsabilidade. Como isso funciona? É um mistério da teologia. A teologia não explica como funciona, mas é assim que funciona. E há diversos exemplos disso na Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Eu poderia enumerar vários aqui, mas o tempo não permite. Mas é assim que funciona. Nós perdemos o contato por causa do distanciamento cultural e de tempo também, cronológico também, por causa da influência de diversas filosofias na teologia antiga.
nós perdemos a capacidade de perceber a soberania de Deus, nos moldes que as escrituras judaicas concebem. A mente judaica vivia muito bem com isso. A concepção de soberania de Deus, para os judeus, não anulava necessariamente a responsabilidade humana. Mas nós perdemos essa concepção, nós não tivemos conhecimento e contato com essa concepção, porque a teologia cristã antiga foi invadida por conceitos filosóficos. A leitura que fizeram da teologia do Novo Testamento nos primeiros séculos foi uma leitura com lentes helenistas, com lentes helenizadas, com uma lógica que não funciona na mente judaica, na cultura judaica. Por isso nós perdemos a capacidade de perceber que é possível, de algum modo, ou de aceitar, pelo menos, que a soberania absoluta de Deus não anula a nossa responsabilidade. Os judeus se acostumaram com isso, nós não. Para piorar a situação, nós somos vítimas. Vários séculos depois, nós somos vítimas de uma desgraça que aconteceu no século XVIII, chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a pior desgraça que aconteceu na humanidade. Os irmãos pensam que foi a Segunda Guerra Mundial, não foi. Os irmãos pensam que foi o Holocausto, não foi. Essas coisas todas que aconteceram são resultado da Revolução Francesa. E os irmãos devem estudar história para entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Mas a Revolução Francesa mudou a mentalidade do homem. A Revolução Francesa impingiu na mente de todo mundo o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. E você olha para isso e fala: amém, igualdade, liberdade e fraternidade. Mas o que estava embutido no conceito de liberdade não era o que nós pensamos. O que estava embutido no conceito de liberdade era a liberdade, inclusive da soberania de Deus. E isso foi impingido na mente do homem moderno. E todas as pessoas que nascem nesse mundo nascem dentro de um ambiente supranacional, de uma cultura supranacional, global, mundial, universal, que diz: eu sou livre de Deus. E quem criou essa mentalidade foi criada pelos revolucionários franceses, que se viram no momento de chacoalhar de sobre os seus ombros qualquer noção de sujeição e qualquer senhorio sobre eles. E os homens hoje não aceitam sequer que se fale sobre um Deus soberano. É uma herança de séculos que nós respiramos todos os dias. As novelas que vocês assistem são resultado da Revolução Francesa. A liberação de todos esses costumes sujos e podres que os irmãos veem políticos defendendo são resultado dessa maldita revolução. Os conceitos que os irmãos veem nos filmes de irresponsabilidade, de riso em relação às virtudes, aquilo que o Senhor ensina, a propagação desenfreada do ateísmo e dos maus costumes, tudo isso que existe hoje, essa cultura universal, é resultado da Revolução Francesa. E querem saber? Não há remédio para isso. O mundo não vai mudar. O mundo não vai mudar. A revolução veio e mudou o mundo definitivamente. Indivíduos poderão mudar. Indivíduos diante do Senhor poderão mudar. Mas nações, países, continentes não podem mais mudar. Só existe uma esperança para nós, de mudança do mundo. E a esperança é Maranata. Bem, Senhor Jesus é a única esperança. Todas as tentativas de cristianizar o mundo, depois da Revolução Francesa, todas foram por água abaixo. Nenhuma funcionou. Só temos uma esperança. Vem Senhor Jesus. Quando esse rei que tudo sabe voltar, quando esse rei que manda voltar, quando esse rei que condena voltar, ele estabelecerá o seu trono em Jerusalém, e debaixo do seu cetro de ferro, ele regerá as nações, e as nações converterão as suas armas em arados, e ele governará sobre Sião e sobre todos os continentes, fazendo com que haja paz sobre o mundo, e toda a terra se encherá de paz e do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos condenados a viver nesse mundo pós-revolucionário, que trouxe essa mentalidade que veio para ficar, uma mentalidade que domina, inclusive, o comportamento de vários crentes, inclusive, que estão aqui hoje, neste auditório, estão aqui me ouvindo agora, e que não aceitam que a palavra de Deus e o próprio Deus seja um Senhor, sejam reis soberanos sobre a sua vida. Nem o Senhor, nem a sua palavra. Não aceitam. E não aceitam porque foram acostumados nesse contexto, nesse ambiente mundial de liberdade, fraternidade, igualdade. Foram enganados por palavras bonitas, como Satanás enganou Eva com palavras bonitas. Estes irmãos também foram enganados por essas palavras. No final, o Senhor condena
O último ato do Senhor é que Ele condena. Versículo 24 diz que seria melhor, para a pessoa que o trai, que essa pessoa não tivesse nascido. Sejam pacientes comigo. Vocês estão cansados e está calor. Não tem água nos bebedouros. Eu acho. Tem? Tem? Não tem mais. Acabou. Não vai ter água lá fora. Eu acho. Eu sei que amanhã é segunda-feira. Mas eu vou continuar pregando. Assim mesmo. Eu preciso falar com vocês. Vou falar. Vou continuar. Não podem ficar bravos. Eu não. Vou ligar. Eu estou bravo. Também. Estou bravo por causa de tudo isso que eu falei. Isso me deixou nervoso. Tenho raiva da Revolução Francesa. Estou muito bravo agora. E vocês? Podem ficar bravos comigo se eu estou passando a hora, mas eu vou continuar falando assim mesmo. Estão cansados? Não ligo. Vou continuar falando assim mesmo. É o que dá vocês terem chamado um pastor chato para ser pastor de vocês. Não tem problema nenhum. Eu aceito a fama de chato. Escreveram na internet o seguinte sobre mim, num programa que eu participei. Na televisão, escreveram lá o seguinte: a pessoa mais chata que existe nessa terra é o pastor Marcos Granconato. Vocês viram isso? Tá lá. O ser humano mais insuportável que existe nesse mundo é o pastor Marcos Grancona. Mostrei para as minhas filhas e elas. Mas o que significa isso? É concordar ou não? Foram embora e não disseram nada. Então, eu acho que elas concordam com a análise do internal. Sem problemas. A gente prossegue assim. O texto diz: onde estava aqui? Ah, ok. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Quando Jesus fala isso, ele traz à mente dos seus ouvintes o texto de Jó capítulo 3. Nós não vamos ler Jó capítulo 3, mas em Jó capítulo 3 nós vemos Jó coberto de feridas, sofrendo intensamente no físico e no coração. Ele perdeu os seus filhos. Ele perdeu os seus bens. Ele perdeu o seu nome. As pessoas o difamam, riem dele. Os jovens, as crianças riem dele. Ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo. E ele diz no capítulo 3, seria melhor que eu não tivesse nascido. Ele diz em Jó capítulo 3, e agora Jesus traz de volta esse texto. Ele fala, o homem que me trai, seria melhor ele não ter nascido. Ou seja, a situação que ele vai enfrentar é uma situação semelhante à situação de Jó, angústia, dor, sofrimento, desespero, com uma diferença. Já tinha esperança. Esse homem não terá. O rei condena. O rei condena. Ele diz no versículo 25, também Judas que o estava traindo disse, sou eu mestre. Interessante, os discípulos dizem, para Jesus, sou eu Senhor. Judas não. Judas diz, sou eu, mestre. E quando ele traz Jesus, ele se aproxima dele e diz, salve mestre. E o beija. Você pode considerar Jesus um mestre, e até dar beijinhos nele, e ele não ser seu Senhor. E se você o considera um mestre, como Judas sinceramente o considerava, e o considera um mestre, e até lhe dá beijinhos, mas não considera Senhor, você está com Judas, está em má companhia. Você está no time de Judas. Ai, de você. Seria melhor que você não tivesse nascido. E Jesus responde, sim, és tu. Tu o dizes. A revelação do quadro do drama da paixão vai se fechando. Eu vou morrer em Jerusalém na Páscoa crucificado, vocês vai me trair. É você, Judas. Ele especifica agora. É você. Ninguém entende o que está acontecendo. Os discípulos não entenderam muito bem isso. Mas o Senhor apontou e disse, sim, é você. Você é o homem que seria melhor não ter nascido. O texto que lemos mostra que o filho do homem seria traído. O texto diz que ele seria traído. Segundo as Escrituras. As Escrituras afirmam que ele, de fato, seria traído e sofreria. O Evangelho de Mateus coloca na boca de Jesus essa palavra. Ele fala que é necessário que isso aconteça para que se cumpra a Escritura. E a Escritura tem vários trechos que mostram isso. Mostram que o Messias morreria. O Salmo 34, 20 fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado. O Salmo 118 fala que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. O texto de Isaías 52 até Isaías 53 dizem, são textos que falam que o servo sofredor seria esmagado por causa das nossas iniquidades. Zacarias 13, 7 fala que o pastor seria ferido e as ovelhas se espalhariam, tudo isso apontando para a morte do Senhor. E o Senhor, ao apontar essas coisas, aponta ao traidor e diz, você será condenado por promover
tudo isso. Eu sou o rei, eu comando, eu conheço, e eu condeno. A minha soberania não anula sua responsabilidade. Eu condeno você. A teologia moderna é boazinha. Teologia moderna é linda, é boazinha. Um Jesus bonzinho que só sorri. E um Deus Papai Noel. Mas a teologia bíblica de verdade tem um Jesus que diz: ai de você. Se para você eu sou somente um mestre e não sou o Senhor, ai de você. E o Antigo Testamento, quando aponta o Senhor e diz que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, o Senhor Jesus, ao usar esse mesmo texto no capítulo 21 de Mateus, e os apóstolos ao usarem esse mesmo texto nos seus escritos, nas suas epístolas, ele nos ensina uma lição importante. E eu quero encerrar com isso. A morte de Jesus está chegando. Aqui no Evangelho, a sua rejeição já está acontecendo. Os líderes já o rejeitaram, e agora Judas o está traindo. Os discípulos estão com ele, obedecendo e reconhecendo a sua soberania. Tudo isso está acontecendo aqui, e nesse contexto todo da paixão que se aproxima, nós vemos pessoas que rejeitam o Messias e pessoas que obedecem a ele. O texto do Salmo 118 que é mencionado por Pedro, que é mencionado pelo próprio Mateus, dizem que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E é importante que consideremos essa concepção. Jesus é uma pedra, e o texto de Pedro diz que essa pedra, quando é rejeitada por alguém, ela se torna um outro tipo de pedra. Quando alguém acolhe o Senhor e aceita esta pedra passa a ser o fundamento da sua vida, e a pessoa pode construir a sua vida sobre esta pedra firme, sólida, inabalável e ter segurança e ser feliz. Mas quando alguém rejeita essa pedra, Pedro diz que essa pedra se torna para a pessoa uma pedra de tropeço, e a pessoa tropeça nessa pedra e cai. Mas não é uma queda qualquer, é um estatelar-se, é um arrebentar-se, é um cair para não se levantar. Mas o Senhor é uma pedra que foi rejeitada, e todos aqueles que rejeitaram essa pedra tropeçaram nela e foram destruídos. Mas aqueles que acolheram essa pedra nos evangelhos, essa pedra se tornou para eles o seu alicerce. E eles tiveram segurança, felicidade, paz e salvação. Jesus é uma pedra. O que você faz com essa pedra? Para você, Jesus é uma pedra. No seu alicerce? Não. Se ele não é uma pedra no alicerce da sua vida, ele será uma pedra em que você tropeçará e será destruído. As pessoas constroem suas vidas em muitos alicerces e com isso rejeitam o Senhor. Alguns constroem sua vida sob alicerce da riqueza do status social, dos diplomas, das religiões falsas, constroem suas vidas sobre esses alicerces e rejeitam a pedra. E esta pedra verdadeira, que deveria ser a pedra fundamental de todas as vidas, essa pedra é rejeitada por eles e se torna uma pedra de tropeço. E quando tropeçarem, e de fato tropeçam nela, serão destruídas. Hoje eu disse para vocês no começo, hoje é um dia religioso no nosso país. É um dia festivo. Muitas pessoas constroem a sua vida sobre conceitos religiosos falsos e supersticiosos. Eu recebi uma carta nesta semana do Padre Lourenço Ferronato. Pelo menos não é Granconato. Padre Lourenço Ferronato. E ele me disse o seguinte, que eu devo venerar Maria, a Rainha dos lares e dos corações. É aquela que nos faz tanto bem, que nos protege, que afasta os males dos nossos caminhos e nos conduz a Jesus e à felicidade eterna. É uma deusa, é Deus. Maria é Deus. Fala do amor pessoal e único que Nossa Senhora tem por cada um de nós. Prossegue dizendo: sempre que puder, dirija-se a Nossa Senhora e agradeça-lhe os benefícios recebidos pela sua vida e a de sua família. Peça-lhe perdão pelas suas faltas e apresente-lhe as suas necessidades e os seus pedidos. Ela é Deus. Nunca se ouviu dizer de ninguém que, tendo recorrido à proteção de Maria, fosse por ela desamparado. Peça-lhe então tudo o que precisa. O coração de Maria é a fonte de todas as grandezas, e ela tem qualidades que a elevam acima de todas as criaturas, como filha primogênita do eterno Pai e Mãe do Filho, esposa do Espírito Santo e templo da Santíssima Trindade. E ainda diz que o Imaculado Coração de Maria será minha melhor companhia, excelente conselheiro do meu dia a dia e guiará os meus passos nas incertezas e nas provações. Isso é acompanhado de um boleto. É claro, está aqui um boleto para eu pagar e de presente eu ganhei este retrato. Os irmãos não olharam direito o retrato, mas aqui no coração dela está escrito Marcos, no coração de Maria. E para ter
Certeza que não é um Marcos qualquer, está aqui uma súplica. Que o meu coração abençoe. Maria falando. Que o meu coração abençoe Marcos Mendes Granconato. Sou eu mesmo. Me deram essa foto e pediram para eu colocar num quadro. Isto aqui é uma foto de uma estátua, coberta com alguns panos. E eles dizem que eu devo pedir perdão dos meus pecados a ela, e pedir que ela me proteja ao longo da vida, e me conduza ao céu. Uma estátua de barro de pau. A pedra que salva, irmãos. Não é essa. Não. A pedra que salva é a pedra que os construtores rejeitaram. E quem a rejeita tem então como pedra de tropeço. Que tipo de pedra é Jesus para você? É pedra que serve como fundamento ou é pedra de tropeço? Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia do nosso povo, do nosso país, da nossa gente que é conduzida por mentiras, que rejeitam a pedra verdadeira, que negam o Senhor e são enganados por falsos mestres. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa gente e abençoa nós também. Nós temos aprendido que o Messias, o Jesus de Nazaré, é o Messias que comanda, que conhece e que condena. Que nós nos coloquemos debaixo do seu cetro, do seu senhorio, para que ele nos comande, para que ele permaneça a compartilhar com o nosso coração do seu infinito conhecimento através do seu, e que ele não nos condene. Ó Deus, nos encontrando na fé, firmes na fé nele. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.